Fala galera, bom, o vídeo de hoje é sobre uma série que tá sendo xingada, tá dividindo umas opiniões aí, mas quem tá gostando tá amando, quem não tá gostando tá odiando. E na minha opinião, ela tem sim seu mérito e eu vou tentar defender Riverdale aqui pra vocês, com argumentos que eu acho que depois que vocês assistirem o vídeo inteiro, vocês vão entender, porque tem muita coisa sobre essa série que poucas pessoas sabem aqui no Brasil, o que é compreensível, porque a gente não teve acesso a isso, mas eu vou explicar pra vocês direitinho porque que eu acho que Riverdale merece ser defendida. Bom, antes de começar o vídeo, quero só dar mais um aviso pra vocês de que o último vídeo eu tinha falado pra vocês colocarem as perguntas nos comentários pra eu poder fazer o Ask, só que acabou que eu adiei o Ask pro próximo vídeo, então podem colocar nesse vídeo também aqui nos comentários as perguntas que vocês querem fazer pra mim. Lembrando que vocês também podem me mandar por direct no Instagram, eu vou deixar as redes sociais todas aqui pra vocês poderem me encontrar, e aí é isso, é só pra vocês mandarem as perguntinhas e a gente fazer um Ask maneiro na semana que vem. Bom, vamos começar esse vídeo que eu tenho muita coisa pra falar sobre essa série, e eu juro que no final desse vídeo, eu espero na verdade, não juro nada, mas espero que no final desse vídeo vocês também estejam defendendo Riverdale de mãos dadas comigo, tá bom? Vamos lá! Bom, pra quem não sabe do que eu tô falando, Riverdale é uma série que está sendo exibida aqui no Brasil pela Netflix e pela Warner, mas nos Estados Unidos ela é produzida e exibida pela CW, que é um canal que a gente não tem aqui no Brasil. A CW, pra quem não sabe, é uma parceria entre a Warner e a CBS, mas não era a produtora original de Riverdale. No começo ali do projeto, a série ia ser produzida pela Fox, mas aí a Fox largou o projeto, jogou pra CW e eles resolveram produzir. Agora vamos entender por que eu, Felipe, estou defendendo Riverdale, dizendo que, apesar de sim a série ser muito clichê, sim a série ser muito previsível, ela tem todos os direitos de ser assim. A série Riverdale é baseada na gigante dos quadrinhos Archie Comics, que já está aí no mercado hoje em dia há mais de 75 anos. Ela fez 75 anos no ano passado, que foi quando a série estreou, e a gente, provavelmente todo mundo que está assistindo o vídeo, assim como eu, nunca ouviu falar na Archie Comics e no que foi essa empresa. Praticamente durante todos esses 75 anos de história, a Archie Comics se dedicou a contar as histórias de Archie, que é o personagem que a gente vê em Riverdale, ele é protagonista da série, e também é protagonista de todas as histórias da Archie Comics, que inclusive carrega seu nome aí no nome da marca. Só pra dar uma geral aqui na história da Archie Comics, a empresa começou no ano de 1939, quando ela nem mesmo se chamava Archie Comics, ela se chamava MLJ Magazines, que eram com as iniciais ali dos três fundadores, e aí só em 1946 é que ela mudou o nome para Archie Comics. O que aconteceu? Quando a empresa apareceu ali produzindo esses quadrinhos, eles tinham um protagonista que chamava Shield, que era um super-herói, e acabou que só na 22ª edição do Shield é que o Archie, que é esse personagem que a gente acompanha em Riverdale, ele apareceu pela primeira vez nos quadrinhos. Só que o sucesso do Archie acabou ficando tão grande que ele começou a roubar espaço do Shield, que era o personagem principal. E então, no ano de 1946, o Archie dominou totalmente as revistas, o Shield parou de participar das revistas, e a empresa inclusive mudou o nome dela para Archie Comics, para poder, enfim, divulgar ainda mais o personagem, já que ele tinha liderado todas as vendas da empresa. Inicialmente, ele bem no comecinho das histórias do Archie, tudo girava ao redor dele e da Betty Cooper, que era a menina com a qual ele tinha essas indas e vindas amorosas, e a chegada da Verônica na cidade, que seria uma menina ali de fora, que colocaria em risco aquela relação dos dois, enfim, toda aquela coisa bem colegial americano que a gente acompanha em tudo que é produção, só que aí que a gente tem o detalhe que faz com que Riverdale se destaque das outras produções desse tipo. É que essas histórias que eu tô contando pra vocês, dele nesse triângulo amoroso, com a menina lourinha da escola, e chega outra que é diferentinha, que veio de uma outra cidade, com uma outra cultura, que a gente já viu 350 mil vezes por aí no cinema. Essas histórias não eram comuns no ano de 1950, não eram comuns na década de 50. E as primeiras pessoas a quererem botar essas histórias na mídia e colocarem elas em circulação nos Estados Unidos foram os produtores e os desenhistas da Archie Comics. Então, na verdade, quem começou a produzir esse formato de colegial e universidade americana que a gente consome até hoje, que a gente já teve aí uma porrada de canal que se fundou e se firmou em cima desse tipo de produção, foram as pessoas da Archie Comics. Então, eles criaram esse formato, eles criaram esse clichê de histórias de colegial americano e acabaram que se popularizaram muito por isso, porque ninguém fazia isso na época. Só pra vocês terem noção do sucesso que foi Archie Comics nos Estados Unidos e no Canadá, apesar de não ter chegado aqui pra gente, eles inclusive várias e várias vezes durante a história deles bateram a Marvel em vendas. Então assim, até mesmo a Marvel perdia mercado para Archie Comics, e apesar da Marvel ter vindo pra cá, a gente ter consumido Marvel aqui também, e não ter consumido Archie Comics, nos Estados Unidos e no Canadá, onde eles eram comercializados, até mesmo a Marvel perdia espaço para eles. Obviamente, em 75 anos de quadrinhos, as histórias não se limitaram só ao Archie, a Verônica e a Betty Cooper, tiveram vários outros personagens que entraram aí nesse mundo, e inclusive alguns desses personagens acabaram fazendo muito sucesso
fizeram sim coisas que a gente consumiu aqui no Brasil, mas que a gente não tinha essa noção de que eles eram também da Art Comics, porque a gente não conhecia a empresa. Um desses sucessos foram os personagens Josie and the Pussycats, que foram traduzidos aqui para o Brasil como Josie e as Gatinhas. Se vocês não se recordam desse nome, foi um desenho bem famoso nos anos 70. Eu lembro que minha mãe gostava muito, que ela assistia e comentou comigo que era legal. Eu cheguei a assistir na Boomerang, quando eles reprisavam esse desenho. E no começo dos anos 2000 teve até mesmo um filme do Josie e as Gatinhas, falando ali dessas meninas que formavam a banda do colégio do Art nos quadrinhos do Art Comics. Outro personagem que também popularizou muito, e esse eu tenho certeza que todo mundo que está vendo conhece, foi Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira. Sim, Sabrina é uma personagem também da Art Comics, apareceu ali bem mais pra frente nas edições da revista, não foi tão ali no comecinho, mas acabou que também fez um sucesso muito grande nos anos 90. A Nickelodeon produziu uma série da Sabrina que bombou muito, eu lembro que passava muito na TV e eu assistia muito. E tiveram até 2 filmes, se eu não me engano, da Sabrina, e um que foi, né, convenhamos, um clássico da Sessão da Tarde, Sabrina Vai a Roma. Quem nunca assistiu esse filme? Então sim, Sabrina, Aprendiz de Feiticeira também é uma personagem da Art Comics e também era parte das histórias do Art que a gente assiste hoje em dia em Riverdale. Bom, agora que eu já expliquei pra vocês um pouco do que é a Art Comics, eu aconselho, se vocês se interessaram, a dar uma pesquisada melhor na história da empresa, porque tem muita coisa que aconteceu, muita coisa interessante e importante pra construção da cultura que a gente consome, mas eu resolvi fazer um resumo aqui pra vocês pra não ficar muito cansativo. Mas agora eu vou explicar por que eu acho que a série deveria sim ser defendida e por que eu acho que as pessoas estão esquecendo de olhar esses detalhes que eu falei pra vocês. Eu acho que deu pra vocês perceberem o quanto o Art e as histórias dele foram importantes pra construção da cultura que a gente consome desde novo. A gente aqui no Brasil tem muito hábito de consumir cultura americana e principalmente essa cultura dessa fase colegial, universidade, que a gente sempre sonha em viver aquilo, a gente sempre viu isso no Disney Channel, nos filmes da Disney, e a gente queria que aquilo fosse real, a gente compra roupas parecidas com os atletas americanos, a gente usa fontes de letra nas coisas como a das faculdades americanas. Então existe uma vontade muito grande de viver aquela realidade de algumas pessoas, tá? Se você não tem, tudo bem, mas a gente viveu sempre bombardeado por essas referências e por essas histórias muito clichê de convidou pra ir no baile, ele é atleta, ela é tipo do grupo das populares. Tudo isso que a gente consome foi popularizado e foi fundado ali pela Art Comics. Não quer dizer que não existisse nas faculdades e nos colégios, isso acontecia, mas quem transformou isso num entretenimento a ser consumido foi a Art Comics. Então o que aconteceu com Riverdale? A gente teve lá atrás, nos anos de 1950, a Art Comics produzindo esses conteúdos. E a gente não consumia porque a gente não conhecia a Art Comics aqui no Brasil. E aí depois de muitos anos, durante muitos anos, a gente teve toda a companhia cinematográfica, a indústria cinematográfica dos Estados Unidos, produzindo séries e mais filmes, em cima desse mesmo formato que foi criado pela Art Comics. Só que aí depois que esses filmes e essas séries saíram, e esses a gente consumiu muito e consome até hoje, veio Riverdale, que basicamente faz as mesmas coisas que a Art Comics fazia lá no começo. Só como a gente não conhecia a Art Comics e não sabia que eles tinham sido os primeiros a fazer isso, aqui que todo mundo deduziu que Riverdale estava tendo um roteiro extremamente preguiçoso e uma produção totalmente preguiçosa, simplesmente copiando e usando todos os clichês que foram usados em todas essas produções. Só que as pessoas não entendem que Riverdale está fazendo uso desses clichês, dessas situações muito previsíveis, porque eles mesmos criaram isso lá nos anos 50. Então, assim, na verdade, se tem alguém no mundo que tem direito de fazer uso desses clichês, e se tem alguém no mundo que tem direito de fazer essas situações totalmente previsíveis, é o Riverdale e é a Art Comics, porque foram eles que criaram isso lá atrás. Nenhuma dessas coisas seriam clichês se eles não tivessem criado isso lá atrás. Então, na verdade, não é o Riverdale que está sendo preguiçoso. Não é o Riverdale que está fazendo coisas muito previsíveis e que todo mundo já está cansado de ver. Eles, na verdade, estão só fazendo uso do que eles mesmos criaram e que foi copiado e reproduzido inúmeras vezes depois. Agora vamos aos motivos pelos quais a série está sendo muito elogiada e muito bem falada nesses países do hemisfério norte que eu falei pra vocês, porque lá, enfim, o Art Comics era muito produzido, era muito vendido. Então, para as pessoas que consumiram isso a vida toda, faz um paralelo mais ou menos com Turma da Mônica, que a gente sempre consumiu Turma da Mônica, todo mundo tem Turma da Mônica em casa, é a mesma situação de lá. As pessoas lá têm os quadrinhos em casa e consomem até hoje porque é uma coisa cultural deles. Então, a ideia de ter pela primeira vez uma versão live action das histórias do Art pro povo americano e pro povo canadense é uma coisa muito interessante, porque é uma história que eles sempre consumiram, uma coisa que eles sempre viveram junto e que agora eles estão vendo nas telas com pessoas de verdade. Então, assim, ninguém estava esperando nada revolucionário. Todas as pessoas que já conheciam Art Comics e conheciam os propósitos ali da marca, já estavam esperando uma série exatamente como está sendo Riverdale. Até alguns fãs não estão gostando muito, porque queriam lá os zumbis, as feiticeiras, aquela coisa toda que tinha na vida do Art, mas acabou que a CW optou
por fazer uma coisa ali mais dentro dos padrões da empresa, que a gente sabe que as séries da CW são todas meio darkzinha, meio investigação. Então, assim, acabou que ficou dessa forma, mas para as pessoas que consumiram isso a vida toda, tá todo mundo muito feliz de ver isso pela primeira vez sendo retratado nas telas. Então, pra gente, é o primeiro contato que a gente tá tendo com as histórias do Arch, e a gente tá julgando baseado só em Riverdale. Mas para as pessoas que já conheciam a Arch Comics e já consumiam esses personagens, para eles está sendo um grande momento ver eles pela primeira vez na tela. Então, obviamente, o julgamento é bem diferente da gente para a galera da crítica especializada de lá, que está elogiando muito a série. Obviamente, a gente não pode esquecer aqui que, de fato, a série tecnicamente é muito bem feita, tem uma fotografia linda, tem, enfim, tudo dela na parte técnica é muito boa. A única coisa que eu vejo as pessoas criticando muito é a questão do roteiro, que é um roteiro muito previsível, mas eu espero que com esse vídeo vocês tenham entendido o porquê dele ser previsível. Então, se você antes xingava Riverdale, eu espero que você entenda que tudo que você consumiu de colegial americano na sua vida e de universidade americana na sua vida, e tudo que você vê em volta de você que reproduz esse formato que vende pra cacete e que é consumido demais aqui no Brasil, não existiria da forma que existe se não fosse o Arch e a galerinha de Riverdale terem feito isso lá atrás. Então, gostando ou não de Riverdale, gostando ou não desse tipo de entretenimento, a gente tem que entender que a série tem sim seus méritos, e se alguém no mundo pode ser clichê, esse alguém é Riverdale e Arch Comics. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam da série, usem os comentários para defender essa série. Não briguem, por favor, não se matem, mas obviamente opiniões diferentes e opostas são muito bem-vindas. Eu sempre gosto de abrir discussão aqui embaixo para que as pessoas dialoguem, então não se matem, mas podem dialogar. Vocês já conheciam Arch Comics e já leram alguns gibi deles, ou já tiveram contato com alguma história? Conta aqui embaixo pra mim também, que eu queria muito saber de pessoas que já tiveram esse contato direto com os quadrinhos, porque eu nunca tive. Mais uma vez, lembrar vocês de deixarem as perguntas pro Ash aqui nos comentários. Eu vou estar lendo e vou estar separando para fazer no próximo vídeo. Não esqueça também de dar like nesse vídeo se vocês gostaram, se inscrever aqui no canal e também me seguir lá nas redes sociais. Tá tudo aqui na descrição direitinho. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.